Quantos anos você tem, Renê? Olá, tudo bom? Eu tenho agora... Pera, não começou ainda, Renê, não começou ainda. Tá. Calma. Tô perguntando quantos anos você tem. Tá off-topic ainda, off-topic. Quando começar, tu vai sentir a energia, Renê, fica tranquilo. Tá bom. Você tem quantos anos, cara? Tenho 39, fazer 40 em setembro. Não, tu não tem 39, mas nem lascando tu tem 39. É o que o pessoal aqui na Itália fala direto, ainda mais que não imagina pastor, só velhinho, né? E aí é 39. Não, pera, então tu deve ser um péssimo pastor, cara, não tem como, não tem como. É difícil conquistar respeito, sabe? Não, é que tu tá muito jovem, Renê. Não tem como tu ter dois filhos, não tem como tu ter dois filhos, tu ser pastor e tu tá com esse cabelo e com essa cara aí de moleque de 25. Olha a cara de 40, ó. Não tem cabelo. Não, ô Renê. Tem uma consultoria de envelhecimento aí, hein? Uma consultoria de envelhecimento, Renê, pelo amor de Deus, não. Tá com os telômeros em dia aí. Não, Renê, tá errado isso aí, não. Tu deve ser ruim em alguma coisa, não pode. Não, tá louco. É com essa dieta mediterrânea aí de certo tudo, meu Deus. Talvez seja isso, quem sabe? Ou é água e sabão no rosto mesmo, sei lá. Não, agora chama a gente de porco. Não, aí é pra fechar, né? Roda a vinheta, vai, roda a vinheta. Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, começa mais um BTcast MC, o de número 27. Eu sou o Rodrigo Bibo e não é fácil ser pai, mas ser mãe, olha, às vezes eu faço orações judaicas. Eu sou o Mac e eu quero muito que os meus filhos sejam melhores do que eu, o que ultimamente não está sendo muito difícil. Nossa, meu Deus! Vamos cantar aí, quero que valorize o que você tem. Nossa, Mac, meu Deus. E aí, galera, aqui é o Alex. E olha, com tanta gente doente, mudança e um escambau, tá difícil manter a sanidade, mas a gente vai tentando. Nossa, a vida tá complexa aí na família Starnhefa. Oi, pessoal, eu sou o Renê, escrevi o livro Não é Fácil Ser Pai, mas muito também não chatear sua esposa, também quero... Cheguei a meio ligado a coisa, meio importante fazer os dois. Muito bom. Gente, estamos aqui com o Renê, eu vou falar aportuguesado sobre o nome dele, porque eu não sei falar alemão, e é Renê Breuel, mas como é que é em alemão, Renê? Eu acho em alemão seria Breuel, meus avós eram da Alemanha, mas a gente acaba falando Breuel, vai dar de qualquer jeito, vai. Renê Breuel, seja muito bem-vindo aqui ao BTcast MC, e você que é ouvinte do BTcast antigo, tá vendo aí quase uma formação clássica com o Mac de volta, Alex, né, tem que ter o Alex, né, muito bom. Gente, estamos aqui para falar desse livro aí, Não é Fácil Ser Pai, como domar os leõezinhos, não chatear sua esposa e recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Meu Deus, eu quero saber se depois desse BTcast MC a galera vai querer ter filho ou vai seguir aí a cultura do tempo e não, filho, não, tá? Vamos começar logo então essa conversa? Todo mundo aqui é pai, vamos... Renê, você tem quantos filhos? E quantos anos? Anos e filhos é uma pergunta importante. Eu tenho dois meninos de 11 e 13 anos, o Pietro tem 13 e o Mateus tem 11. Dois moleques. E você tá com quantos anos? Eu, 39. 39. A gente até falou no início do episódio ali. Alex, você está com quantos anos, Alex? Quarentinha agora, né? Tu tem cara de 40, isso aí. Tem cara de 40, não tem o que esconder, né? Não. E 3 crianças de 11, 8 e 4. 11 anos? O Isaac já tem 11 anos. A Ana, claro, a Ana. O Isaac é o do meio, certo? E o Samuel? Tem 4. Caraca. E o Maxeira da Massa? Caras, eu tô com 41 e o Davizinho tá com 10 e o Daniel está com 4. E o Daniel está com 4. Bem, eu tô com 40, eu sei, pareço ter 45. E tô com 2 filhos e acho que vou ficar nos 2, porque ter filho depois dos 40 é um baita desafio. Não sei se eu daria conta. E eu já não dou conta, enfim, eu vou poupar alguns detalhes. E tô com 2 filhos, a Mileninha de
Mileninha tá com, gente, quantos anos? A Milena tem 8 e vai fazer 9 esse ano, e o Kaleuzinho fez 4 agora. Galera, a primeira pergunta que eu quero fazer, porque a gente vai ficar no subtítulo do livro do René aqui, né? Porque só o subtítulo já é quase um filme do Tom Cruise, ou seja, Missão Impossível. Porque o subtítulo do René é Como Domar Leõezinhos, Não Chatear Sua Esposa e Recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Vamos lá, René, quero perguntar pra ti, e a pergunta vai para toda a mesa, mas começa com a tua resposta. O que tu sentiu? Qual foi a principal mudança na tua vida enquanto indivíduo depois do nascimento do primeiro filho? Para mim foi uma jornada de autorreflexão e autodescoberta, motivado por medo, porque eu achei que não ia dar conta, achei que não ia ser bom pai, achei que não tinha as emoções, os recursos interiores necessários, né? E para mim foi um pouco... eu pensei em escrever sobre o tema porque eu falei, para me ajudar, na verdade, né? Para eu pensar e para saber como eu poderia fazer aquilo. E foi uma jornada de pensar um pouco em nós e não necessariamente em eu, assim, sabe? Não, o que eu quero, vou fazer isso, vou daquele lugar e tal, mas começar a pensar no nós e ter uma pessoinha que depende de você. Então aquilo me deu um pouco de crise. Eu falei, eu vou ter que escrever sobre isso para tentar fazer bem. Muito bom. Ô René, eu lendo o teu livro, eu me deparei com a história da fazendinha que você contou com a sua irmã e que você teve que lidar com sentimentos de... Eu não sei se é a palavra correta que eu vou colocar aqui, mas egoísmo, vamos dizer assim, né? Se você dividir as coisas e tal. O que isso reflete, em parte, coisas que você teve que deixar de quando você não era pai e depois você se transformou o pai, né? Você dividia a atenção com um novo ser dentro de casa, né? Exatamente, é uma história em que eu era pequena, minha irmã menor queria brincar com a minha fazendinha, e a gente tava brigando, a minha mãe falou, ou brinca com ela ou tira a fazendinha por 6 meses. Eu falei, pode tirar a fazendinha, eu brinquei sozinho por 6 meses, né? E aí eu senti que chegando uma criança, agora um filho, eu tinha que, você abre mão de tempo pessoal, tempo que se dedica para o trabalho, né? E aquela questão um pouco masculina de querer se provar, de conquistas e tudo mais. E eu senti que eu tinha que lidar um pouco até com o meu egoísmo, é isso mesmo. Para fazer ter espaço para ser pai, senão era ou eu ele, né? E aí, o Alex e o Mac, para vocês, qual foi a principal mudança depois da paternidade? Eu acho que a gente se identifica um pouco com o René, de certa forma, né? Acho que medo é um sentimento meio comum de pessoas normais, assim. Tipo, cara, e a gente vira pai, né? Diferente da mãe, que já vai tendo uma relação com o bebê ali na barriga... Nós não, né? Pelo menos eu não fazia... Vocês faziam baby talk, galera? Conversar com a barriga da mulher e tal? Desculpa mudar a pergunta aí. Não era minha praia. O Alex tem cara que fazia baby talk, falava em alemão com a barriga. Falava, né, Alex? Pior que assim, eu queria muito, tipo, conversar, mas eu achava muito estranho. Pelo menos com a Ana, no primeiro filha... foi muito estranho, assim, era um negócio que não era natural. Já depois com os meninos, parece que tipo, tinha destravado a questão assim de, ok, o mistério passou e passou-se um pouco mais natural. E não adiantou, eu li livro antes, não, porque tu tem que falar com a barriga, porque tu tem que criar não sei o que lá e tal. E sempre parecia tudo muito antinatural. Minha esposa diz que o desafio de amar alguém que é estranho. Caraca. É seu filho, é sua filha, mas é estranho. É um estranho que chegou. E foi esse o sentimento. Legal. Mas aproveita então aí, Alex. Então eu ia falar isso, né? Que a mãe carrega e a gente vira pai quando segura no colo, né? Na maternidade, ou no carro do bombeiro, ou sei lá, na sacada de casa. Mas é isso. E aí é uma relação diferente. Então o medo acho que é meio que um sentimento universal da galera. Mas, Alex, o que mudou pra ti, assim, depois do nascimento? Aliás, é porque tu foi pai primeiro da nossa turma, né, Alex? Tu foi o primeiro a ter filho, né? Pouquinho antes do Mac, né? O Mac foi segundo, foi o primeiro aí. Qual foi o que mudou, assim, na tua cabeça? Tem o Melhorança que não tá aqui, mas ele já tinha filho. O Melhorança já tinha. Já. É que na época o Milho não tava no grupo, né? O Milho verdade. Um pouquinho depois, né? Então nossa experiência aqui foi nós três aqui, com os filhos na época muito parecida. Exato. O que mudou para mim, primeiro, eu perdi meu escritório, que virou quarto de bebê. Primeira coisa, você perde cômodos.
Você perde cômodos. Você perde cômodos. Segundo, eu me identifiquei muito com o livro do René porque justamente essa questão do egoísmo, sabe? Isso aí. Do ter que entrar num outro mundo. E assim, embora a Lu também tivesse essa coisa assim, não, eu queria o parto normal e tal e coisa, pra mim era assim, tipo, legal, show de bola, vamos lá. Uhum. E até que ela me botou no curso de preparação para o parto com uma doula em Blumenau, e aí, bicho, eu descobri que eu ia ser a doula no dia do parto. Caraca, louco! Que roubada! Aí é difícil, hein, irmão? Esse é um desafio. Mas assim, no final das contas, tipo, a Ana nasceu no hospital sem médico e sem enfermeira, porque ninguém veio na hora que isso? Que veio, ninguém veio, só eu tava lá com ela, e aí, tipo, eu só gritei, coroa, aquele negócio e tal, e aí a galera saiu, era madrugada, umas 5 da manhã. Nossa, que loucura. Aí a galera saiu correndo dos quartinhos lá, onde ficam os médicos lá pra vir, sabe? Então foi um negócio, assim, muito maluco e muito impactante pra gente, pra mim também. E ter que lidar com esse deixar de lado a minha vontade. E eu vivi isso de novo em cada um dos filhos. Eu acho que para cada um que veio, sempre veio de novo esse sentimento, eu preciso largar. Porque depois você se acostuma com a sua rotina, e aí você, quando veio o Isaac, eu de novo deu um baque bastante grande. Eu lembro que um dia, assim, cara, ele chorava de madrugada, e daí eu preciso conversar com alguém. E daí eu tava conversando com o Marcos Almeida, que ele teve filho praticamente na mesma época. O segundo deles e o nosso segundo nasceu praticamente na mesma época. Daí eu liguei para ele e ele falou, cara, é assim mesmo. Eu disse, tá bom, então se é assim mesmo, vambora. Aí consolou, sabe? Mas não era fácil, sabe? Passar por um momento onde também você perde para ganhar. Muito bom, muito bom. Mac, sua experiência? Cara, eu vou dizer para vocês, assim, eu não tive nenhum problema com o nascimento dos meus 2 filhos nesse sentido que a gente tá colocando aqui. Eu sempre quis ter filho, eu desejava muito ter filho, a minha experiência com o nascimento do Davi até é meio parecida com a experiência do René, que teve uma complicaçãozinha, assim, de uma demora até você ter a concepção do primeiro filho, né? A gente também demorou por volta de uns 2 anos para ter o Davi, porque a gente descobriu que a Simone tinha uma questão no útero dela, que tinha que ser tratada. Só que a gente só descobriu isso depois de 1 ano e meio tentando, né? Não tá vindo neném, não tá vindo neném. E aí a gente foi fazer os exames para descobrir o que era. E, beleza, tem uma coisinha aqui que a gente precisa fazer. E aí, enfim, aí o Davi acabou vindo graças ao procedimento que ela fez, né? Então, para mim não foi um susto, assim. E nem foi um problema emocional, sabe? Foi tudo muito tranquilo. Vou dizer para vocês que agora que o Davi tá com 10 anos, o susto e o medo tá começando a aparecer, sabe? O Mac só tem um delay de 1 década, mas tá tudo certo. É um delay de 1 década, exatamente. Caraca. Porque tem umas demandas que a gente sabe com base na história, até porque a gente já viveu essa fase da vida também. E eu fico tentando imaginar o meu pai e a minha mãe tendo esse susto, se é que eles tiveram, né? De uma criança de 10 anos entrando na fase da adolescência, e o que ele vai ser da vida, né? Nossa. Então as escolhas. As escolhas, então exatamente. Então, e que a gente não tem controle, né, Mac? E galera, assim, a gente vai procurar criar os filhos da melhor maneira possível. A gente procura criar um ambiente bom na nossa casa. Acho que todo mundo aqui tem esse esforço de criar um ambiente saudável. Porque assim, olha, eu já dei aula, galera. E vou te falar, aluno problemático em sala de aula, não tô dizendo que é
certeiro, tá? Mas na maioria das vezes, na minha experiência enquanto docente de criança, eu dei aula pra galera do 6º ao 9º ano, eu já dei ciências da religião. E, na verdade, eu dava educação cristã, porque eu dava em aula, escola confessional, então eu ensinava parábola, ensinava Sermão do Monte pra galera. E assim, aluno problemático era batata, família toda quebrada, assim. Então, a gente procura criar um ambiente bacana na nossa casa. Só que, velho, a certeza que a gente tem que os nossos filhos vão fazer boas escolhas e serão pessoas boas, ela simplesmente não existe, né? Ela simplesmente não existe. Porque famílias boas podem gerar pessoas complicadas e trombicadas na vida, sabe? Sim. Então isso de fato é um medo. É um medo que acompanha, eu penso que a paternidade e a maternidade, né? Acompanha o ser pai e mãe, porque filho é coração fora do peito. Filho doente, a gente fica mal. Filho feliz, a gente fica feliz. Então, queira ou não, a nossa felicidade e sanidade tá muito condicionada a outra pessoa. Isso que é e aqui já dando a minha resposta, porque o egoísmo é a palavra que aparece quando eu penso em filhos, né? Como o meu egoísmo vem sendo tratado nessa última década, né? Como o meu egoísmo, ele vem diminuindo até, se é que eu posso dizer assim, porque você, de fato, você já pensa nos filhos primeiro. E pra mim, assim, tanto que quando a minha mãe me viu cuidando da minha filha, a Milena, a minha mãe ficou de cara, assim, porque a minha mãe, pelo histórico da nossa família, achou que eu seria um péssimo pai, né? Porque eu nunca tive conversas com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, sobre ser pai, sobre ser mãe. Eu não tive rede de apoio e tal, assim. Só que, né, a igreja acaba sendo uma grande rede de apoio, e pra mim, eu sempre digo, junto com a salvação, a igreja me apresentou a hombridade, me apresentou, sabe, um ser humano mais decente, assim. Então, mas, cara, eu vou te dizer, assim, tem hora que dá vontade de devolver, assim, eu já tive, pô, como é que devolve? Não dá pra devolver, assim, pra Deus? Ô Deus, porque tem hora que cansa e você, de fato, é tolhido. Eu vou dar um exemplo, quer ver, ó, gente, e é egoísmo mesmo, tá? Pode me julgar nos comentários, porque é egoísmo mesmo. Mas ontem me deu vontade de terminar o meu expediente e ir pro cinema. Cara, como eu queria ser agora solteiro ou casado sem filho, pequeno. Porque uma coisa é você ter filho adolescente. Quer saber? Pega a esposa, vai pro cinema, a galera fica em casa, se resolve, sabe fazer, né, janta qualquer coisa ali. Se já é adolescente, já pede um iFood, se resolve, né? Agora, pô, uma menina toca fogo na cozinha, enfim. Mas uma menina de 8 anos e de 4, não posso deixar sozinho, senão eu vou ser preso. Então, cara, ontem eu tive muita vontade de ser solteiro ou não ser pai. Porque eu queria acabar meu expediente. Putz, eu queria tanto um cineminha agora. Nossa, eu queria tanto sair daqui e ver a Spider-Man através do Aranha-Verso. Aliás, esqueci o nome do filme agora. É esse do Homem-Aranha novo aí. Nossa, como eu queria. Ontem me deu uma bad, assim, porque, pô, mano, eu queria, mas não, eu tenho que ir pra casa, jantar com a família, entendeu? Ir lá, e a Milena fazendo a pizza. E claro que é legal tá ali, vendo a tua filha, fazendo a pizza que a gente vai comer. É uma experiência legal também, glória a Deus por isso. Mas às vezes o egoísmo, ele berra dentro de mim, entendeu? Vai cuidar da tua vida, tuas coisas e tal. E é onde que às vezes eu acho que muitos pais acabam dando uma negligenciada aí, né? Porque esquecem que tem filhos e tal. Mas vamos lá, cara. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre esse tópico que a gente começou aqui agora? Eu só pensei em falar que o meu ponto de inveja era invejar os casais mais jovens sem filho. Que aquele sábado que você acorda devagar, aí fazer o brunch... Aí dá pra dar uma soneca de tarde. E eu chegava 2 da tarde e falava, eu tô cansado, não aguento mais. E é o dia de repouso, né? Depois tem ministério, tem igreja, tem noite e tudo mais. E aí eu ficava com aquela inveja deles. Aí quando eles têm filhos, aí eu fico com aquela minha... Sabe, agora vejo vocês, agora eu tô... Tamo junto, vamos se abraçar aqui e chorar junto e tal. Mas é isso. E galera, vamos lá. Que é um papo muito franco, tá? E percebam que os 4 têm esses sentimentos. Então, assim, não se sinta mal. A gente não aceita eles, mas eles vêm, né? Eles vêm. Porque esse lance de dormir domingo depois do almoço, porque, mano, isso aí é muito privilégio. Que a gente
Com a Milena, a gente teve no começo, porque ela dormia bem, depois já não dormia mais. Aí era aquele revezamento, né? A Xanda dormia um período, eu dormia o outro período e tal. Aí depois veio o Kalel, que também dormia depois do almoço, e a Milena já ficava acordada sozinha ali na sala, mas ainda assim vinha pedir, eu quero comer, e acordava a gente bem naquele ápice, assim, naquela soneca. E de fato, ser pai e ser mãe é sinônimo de privação. É inevitável, é inevitável. Você vai ser privado de algumas coisas, porque faz parte, né, do ser pai. Agora, ô Renê, qual é o segredo e como é que tu lidou com isso em relação, né, não chatear a esposa, né? Quais foram as experiências que resultaram as coisas que você compartilhou e tal? O que você pode abrir para nós aí? E ali eu me considero um esperto, sabe? Você acumula experiência, sabe? De chatear a esposa, dizer coisa no momento errado. Eu começo o livro contando aquela cena que eu estava lendo o manual de grávida, que eu deixei bem no final, né? E a parte ali dos pais para como que a gente pode ajudar no parto, não tinha a mínima ideia. Eu falei, nossa, que difícil, quanta coisa, quando ir para o hospital e tal. E a minha esposa está subindo as escadas do prédio fora. Eu falei, o que você está fazendo? Ela tá subindo e descendo para fazer o parto chegar, né? Acelerar o parto. Aí eu falei, ela falou, o que você quer? Eu falei, isso aqui é difícil, não sei se eu consigo. Ela me olhou assim, falei, se quiser pode trocar o lugar comigo e você ter o filho e tudo mais, né? Meu Deus. Eu sinto que a gente não... quase tem que entrar numa... Como você falou, né? Que pra mulher começa antes, já na gravidez. E pra gente chega depois. E você tá ali naquela onda, às vezes eu sentia que eu tenho a capacidade emocional de estar junto, sentir junto e tudo mais. Tem outras vezes que eu me desconectava, tem outras vezes que eu levava pro lado pessoal e falava, por que você quer filho? E toda essa questão, né? Olha só. Então, para mim, foi uma questão de também estar sintonizado com o outro, o que o outro tá vivendo, pra gente poder fazer aquilo junto. E ao mesmo tempo que eu tinha o meu espaço emocional e conseguia ouvir o que eu estava passando, processar e tudo mais, né? Escrever me ajudou nisso. Porque eu não tinha naquela época ainda muita disciplinas de que eu tinha me criado para, sabe, ouvir a si mesmo, processar a emoção e tudo isso, né? Eu até era um pouco resistente para isso. Mas aí eu tive que acabar a criar para, senão você acaba explodindo com a esposa ou se desconecta. E vocês, rapazes, qual foi aí o rolê com chatear as esposas? Cara, mas uma aí vez... a gente é PhD nisso, né? Também. Já nasce com diploma, é isso? Já nasce com diploma. Mas assim, nós como homens, a gente nem se toca que tá fazendo isso. A gente só sabe quando a havaiana de pau voando e acerta a gente e fala, beleza. E aí é importante nessa hora tentar ser resiliente e não tentar confrontar, até porque não é um período de confronto, né? A gente sabe que as esposas estão todas fragilizadas por todos os motivos possíveis, né? Até a questão, principalmente quando é bem recém-nascido mesmo, que a questão hormonal ainda tá, apesar do neném já estar fora da barriga, mas os hormônios ainda estão lá, né? Então tem todo esse processo de recuperação e... Eu particularmente não tive tantos problemas, pelo menos eu não julgo isso, teria que ver a resposta da Simone. Cadê as mulheres aí? Mas E assim, ó, eu sou um cara que demora pra cair a ficha. Como vocês falaram agora há pouco do delay de 10 anos, né? É pra tudo, né? Essa semana mesmo, a Simone faz umas 2 semanas que ela pegou dengue. Então, ela tá se recuperando agora e tal. E teve um dia aqui, a semana passada, que ela passou mal logo no início da manhã. E eu acordei, eu despertei e vi que ela tava passando mal e tal. E quando eu fui ver, ela tava no chão do banheiro, no chão gelado, deitada, né? Daí eu fui até lá e eu falei, tá tudo bem? Ela falou, eu tô sentindo alguma coisa. Mas assim, não é que eu não estivesse me importando com ela, é que eu... Meu Deus. É normal as pessoas deitarem no chão do banheiro, claro. E eu fiquei... Cara, ela fala assim, isso é uma coisa muito tua, assim, não é possível que tu fica com essa postura plácida só olhando pra mim sem fazer nada. Mas eu não sei fazer e ser outra pessoa, sabe? Ai, meu Deus do céu. Quase um psicopata. Quase um psicopata.
Meu E, Deus. na questão de criação dos filhos, né? Teve muito disso também, dessa característica minha, assim, né? Então, é isso, cara. Isso é eu, mas a gente tem que aprender. E aí, graças a Deus pela esposa, consegue dar os feedbacks, né? Seja assim, não seja menos assim, ou seja mais assim. E assim vai. Muito bom. E aí, alemão? Cara, eu tava lembrando um negócio de ontem. A gente mudou de casa, né? Aí Uhum. eu fui ontem aqui do lado, na faculdade, né? Eu olho a minha sala de aula aqui pro ladinho, aqui, 50 metros de mim. Uhum. E aí eu tinha ido com uma banca de um aluno, voltei. E porque a gente tava organizando umas coisas, eu falei, e a Lu perguntou, voltou mais cedo? Eu falei, não, frio, a galera não veio pro atendimento, eu caí fora e vim aqui, vamos fazer umas coisas aí da casa. Só que, sabe, eu vim, tipo, naquela esperança, assim, de que ela falasse alguma coisa do tipo, vai arrumar teus livros, vai fazer uma coisa. Não, o plano dela era, nós vamos organizar a sala e botar pregos para quadros. Eu, assim, não. E aí, tipo, eu não falo isso, eu não falo, não vamos fazer isso, eu simplesmente falo, E aí... Já diria o famoso influencer aí, né? É melhor ter paz do que estar certo. Exatamente. Só que eu fico em paz emburrado. Sim. E quem é que não percebe que eu tô emburrado, né? E aí, o resultado é, tipo... os humores não vão melhorar de nenhum dos lados ao longo do dia, né? Até que alguém vai ter que ceder, né? No caso, eu depois... ela tem uma técnica, que é me mandar pra cozinha. Então, chegou lá pelas 5, ela disse, estou com fome e eu quero comida. Não quero pão, quero comida. Vai cozinhar, uma coisa totalmente atípica. Caraca, 5 horas da tarde, fazendo janta. Tá bom, beleza, eu vou fazer janta. E eu tava lá cozinhando, e daí me acalmando, e daí eu percebi que ela tinha me mandado pra cozinha para ver se acalmava a minha chateação, eu parava de reclamar e chatear ela. Então... Ou seja, ao invés de xingar, vai descascar uma batata, ela te manda pra cozinha. Olha só que classe. Essa é boa. Às vezes ela manda plantar batata, tá? Também. Exato. Ninguém é Faz perfeito, parte. né? Faz parte. Não, faz parte. E merecem, com merecimento. Cara, o meu rolê de, assim, que... Claro que com certeza as nossas esposas poderiam falar muito mais, assim, né? Mas que eu lembro, assim, de erros que eu cometi muito no começo, foi essa... Que a gente quer se meter de alguma forma. Não é se meter, o filho é meu também, né? E eu li as mesmas coisas que ela e tal, e aí a gente discutia muito métodos de fazer coisas, assim, sabe? Só que é o seguinte, ela tem uma vantagem, né? A Xanda tinha uma vantagem muito superior à minha, que é o contato com a criança na amamentação, né? Eu até tentava, eu meio que escalava no ombro da Xanda, assim, meio como papagaio de pirata, pra ver se eu tinha um contato no olhar também com a Milena, sabe? Tipo assim, ei, olha pra mim também, e ela mamando. Mas, cara, esse contato mãe e filho na amamentação, ele realmente faz uma diferença nesse approach e tal. E tinha coisas que era só a mãe mesmo. Tinha coisas que só a mãe resolvia. Não adiantava, eu não conseguia acalmar. Gente, não tô dizendo que isso é científico, tá? Tô falando que a minha experiência, ok? Então, assim, na minha experiência, tinha coisa que só a Xanda conseguia acalmar a Milena. E aí chegou uma hora que eu meio, quer saber, já que é só a Xanda mesmo, então vou dar uma de Mac, entendeu? Brincadeira. Então, assim, já que só a Xanda, então aí eu fui tirando um pouco o pé, entendeu? De ajudar em algumas coisas e tal. E aí, de fato, às vezes ela estourava porque, pô, tu não ajuda, tu pode trocar uma fralda, não sei o quê, porque isso vira função do pai, bem no começo. A gente vira banheiro da criança, né? A gente vira o banheiro da criança. Só que depois chega uma hora, assim, que daí já passou também o puerpério, já passou a cicatrização da cesárea, no nosso caso foi cesárea nos dois. E então assim, mano, quer saber, vai terceirizando mais pra mãe algumas coisas. E óbvio que isso vai cansando, vai estourando, né? Então assim, eu chateei bastante a minha esposa nesse sentido, assim, de às vezes não me importar. Quando eu me importava, chateava porque eu me importava demais e eu não sabia como conversar sobre determinada coisa, porque daí não é desse jeito, entendeu? Ficava muito essa discussão.
E aí eu não consegui achar um equilíbrio, no sentido, quer saber, então toma conta aí, sabe? Pega que o filho é teu, quase assim. E essas coisas demoram pra calibrar. No meu caso, a gente demorou uns 2 anos, assim, tá? A gente brigou na festa do primeiro aniversário da Milena, a gente discutiu no carro. Assim, mas discutir, velho, mano, foi aquele aniversário que a gente foi tipo... A gente parecia ator mesmo, porque a gente nunca trocou nenhuma agressão física, eu e a Xanda. Ainda, Que bom, né? que bom. E espero que assim continue. Mas, mano, ela socava o painel do carro de tão nervosa que eu deixei ela, sabe? E a Milena atrás, né, na cadeirinha, pensando, o que tá acontecendo, Meu sabe? aniversário. É meu aniversário, tá? Aniversário de 1 ano da Milena, ou de 2, agora eu não lembro. Eu acho que é de 1. Mas, cara, na festa de aniversário, caras e bocas, sorrisos, entendeu? Pá, assim, ninguém sabia que a gente tava brigado. Mas, mano, a gente tava se odiando naquele dia, né? E tudo assim, tipo, falta de maturidade mesmo, principalmente minha e tal. Não que a Xanda seja uma santa e retocável, ela também tem, né? Enfim, ela também teve que aprender várias coisas e tal. Mas falando da minha parte, com certeza, faltou maturidade em lidar com algumas coisas, sabe? E eu penso que isso demorou pra ajustar, sabe? Demorou pra ajustar. O nosso casamento, assim, foi bem abalado nos primeiros 2 anos da Milena, assim. Porque esse lance de repente, marido e mulher, amantes, e agora a gente virou só pai e mãe, assim. Vocês tiveram algum rolê parecido com isso? Como é que foi? Para mim era uma das coisas que eu tô tentando processar também, essa a adição de um papel, né? Que eu via como uma subtração do papel anterior de marido e mulher, né? Agora somos principalmente pais e mães. E aí o medo de lidar com isso e como calibrar isso, acho que também foi foi o medo, e 2, é uma coisa que também você falou ou você faz de mais ou faz de menos. Eu descobri que para mim, pelo menos eu tinha um mito na minha cabeça, um estereótipo que ser pai é sair do caminho. Tipo, você não sabe, deixa ela, entendeu? Boa! E aí, ou eu tentava ajudar, eu falava, ok, então essa me abstia do meu papel e deixava ela fazer, né? E aí, essa coisa que você falou também de mais ou menos, para mim, e aí cada fator do relacionamento vai ter que ir trabalhando, né? E aí é fácil ter a atenção no caminho, porque é uma necessidade 24 horas por dia. Tem uma pessoinha lá que você acorda de noite, e por mais que seja coisa de dormir bem, e tá bem, a gente resolve, mas muitas vezes você não dormiu bem, você tá cansado, você não aguenta mais, e acaba saindo, né? Uhum. É a privação do sono, né? Isso é uma parada, afeta bastante a mulher, principalmente. Mas assim, se você é um pai, um marido minimamente dedicado, vai te afetar no começo também, né? No Kalel, eu confesso que no Kalel eu relaxei um pouco mais, assim, que daí a Xanda também já tava mais preparada e tal. E aí, tipo assim, é muito louco isso, porque com a Milena, eu acordava sempre que a Milena acordava. E aí, tipo, por mais que eu não fosse ali dar o mamar, eu acordava, pegava pra dar, né, pra rotar e tal. Então, assim, com a Milena, o meu ouvido ficou muito treinado, assim, pra ouvir o choro dela e levantar junto. Cara, no Kalel eu já não levantava mais junto, assim. Aí, tipo, parece que o meu cérebro, cara, é o segundo, a Xanda dá conta, relaxa. Entende? Porque, assim, ó, eu vou até, assim, contar uma parada. No meu caso, às vezes, não era só querer ajudar, mas era um julgamento também de que talvez a Xanda não fosse dar conta. No meu caso, rolava ainda esse preconceito. Entende? Rolava ainda esse preconceito. Tipo, cara, ela não vai dar conta. E aí, tipo, e repito, isso é uma babaquice da minha parte, né? Babaquice total. Então, por isso que nos primeiros 2 anos também rolava um pouco esse julgamento. Entende? Eu nunca falei isso pra ela, você não vai dar conta. Mas, cara, provavelmente a minha postura, né? Porque mulher, ela é esperta, ela lê nas entrelinhas, né? Igual o Alex, eu fico emburrado. Né? Ela sabe que você tá emburrado, vai descascar uma batata. Né? Então é muito difícil. Gente, então peraí. Então, de acordo com a nossa fala, a coisa só calibra com o tempo mesmo, é isso? Cara, mas eu acho assim, ó, tem coisa que não dá pra atropelar, porque é uma fase, não tem como, se você querer tentar passar por isso, passar a fase sem estar nela, não vai dar certo. Né? Então vamos pegar a questão sexual aqui. Pô, tem um tempo pra você retomar isso, sabe? Aí, claro, cada um vai ter a sua dificuldade, né? Todo mundo conhece aqui o potencial da sua libido, uns têm mais necessidade, outros menos. Mas, cara, a Simone, na questão do Daniel, por exemplo, do segundo filho, principalmente assim, o primeiro mês, cara, foi
Não que eu estivesse tentando fazer alguma coisa com ela no primeiro mês, assim, mas a gente teve uma complicação com o Daniel, que a gente não sabia que o Daniel estava passando fome. Olha A só. gente só foi descobrir 2 semanas depois, quando ele estava perdendo peso, e ele, pra gente, ele estava bebendo leite, e, cara, foi complicadíssimo, assim, né? Aí depois tudo isso se resolveu e tal. Mas é uma fase, e não dá pra pular fases. Se a gente tentar pular fases, eu sei que é meio que estar no olho do furacão, enquanto a gente tá passando por algumas delas, mas a gente não percebe que é uma fase de aprendizado, a gente só vai perceber depois que passa. Mas é isso, não tem o que fazer. E aí o papel de marido é a gente tentar se conscientizar de que a gente precisa reforçar esse suporte o tempo todo, né? Tá atento o tempo todo, emburrado muitas vezes, né? Errando muitas vezes, até errando mais do que acerta, mas é o processo. Até porque isso depois vai servir de base para a gente estar usando esse conhecimento de erros e acertos para outras coisas, né? Principalmente nossos filhos vão ter filhos no futuro e nós vamos ser avós em algum momento, então a gente vai estar lá. E a gente, só para construir em cima, a gente passa muito, e eu penso que a gente está fazendo para os filhos, não são só para eles, é para os filhos dos filhos e tudo mais, né? E vai transmitindo mesmo. Cadê a sabedoria alemã? Cara, esse negócio de treta, assim, já teve muitas tretas homéricas. Assim, eu me lembro de uma, eu não sei mais o que aconteceu, mas eu sei que a gente ficou uns 2 dias, pelo menos, assim, de mal, assim, sabe? Assim, e a gente Tô de mal. E a gente tem um costume bíblico de não deixar-se pôr a ira sobre o sol, então a gente... Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sua ira, isso, contrário. E aí a gente conversar ainda antes de dormir, mas teve acho que uma situação lá que não rolou. Cara, isso é tão desgastante, né? E aí eu me lembro que uma vez eu tava, inclusive, foi uma época que eu tava em depressão, e aí eu tava em aconselhamento, e aí eu abri a situação e o meu conselheiro disse assim: olha, para que tu precisa ter razão? Uau. Tipo, para que você precisa ter razão? Não é melhor negociar? Não é melhor abrir mão? Não é melhor deixar? Vai trazer que prejuízo? Para quem? E começar a pensar em coisas que a gente precisa às vezes dizer, que às vezes incomodam, né? Como às vezes eu não sei dizer não para minha mãe. E faz parte de uma crise chamada crise de desenvolvimento, né? A gente fala em clínica pastoral de crises de desenvolvimento, que são etapas da vida que a gente passa, não tem como antecipar, e a gente pode se preparar, mas quando elas chegam, a gente tem que enfrentar, não tem como não enfrentar elas. Se a gente não enfrenta, a gente vai passar por algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, com os pais, né? A gente pode às vezes deixar a casa dos pais, mas não deixá-lo emocionalmente, né? Então precisa saber dizer não, né? Eu não quero chatear minha mãe, então eu não digo não, mas quando eu não digo não para ela, eu digo não para minha esposa. Eita. Isso é complicado, então ter que trabalhar isso é bem importante. Eu digo, para mim é uma coisa para a vida, porque eu ainda tenho dificuldade de dizer não em algumas situações, mas eu tenho exercitado em favor da família, em favor da nossa vida hoje. Às vezes você precisa saber dizer não. E o que é mais interessante é que a minha relação com a minha mãe tem melhorado, sabe? No sentido assim, quer dizer, nunca foi conflituosa. Minha mãe é super de boas, assim, eu sempre tive uma relação muito de boas com ela. Mas tem melhorado no sentido que eu me sinto mais próximo hoje e consigo expressar melhor sentimentos hoje do que antes, embora assim, eu tenha também esse problema de expressar sentimentos, por isso escrevo texto, né? Embora a gente tá aqui no podcast, né? Mas a gente escreve texto, né? Que é o jeito de expressar sentimentos, porque com
a fala não sai aquilo que a gente gostaria que saísse, né? Uhum. Cara, eu acho que é isso, assim. Muito bom. Ó, para quem tá vendo o vídeo, eu vou colocar aqui esses desenhos aqui, ó, que estão tapando o Alex e o Mac, fazem parte da capa do livro e foram feitos pelo Guilherme Metz. Olha aí, o Guilherme Metz fazendo as capas mais legais da MC, respeitando, obviamente, os outros capistas, mas é que o desenho do Guilherme Metz é muito, muito legal. Mas vamos lá, olhando essa imagem, né, do pai ali, inclusive acho que ele desenhou você, né? Capaz, viu? Porque é um pouco parecido, pelo menos o óculos ali, né? É igual, né, Renê? Fala sério, é igualzinho. Ele desenhou você aí, fala sério. Olha aí, ó. Ele desenhou você, rapaz. Isso aí é você todinho aí. Mas, gente, a gente não pode acabar esse BTcast assim. Que tá uma vibe meio dark, né? Tá uma vibe assim, tipo, rapaz, quer saber? Nunca terei filhos. Nunca terei filhos. Vamos dar agora uma mudada nas frequências, porque ter filhos não são só dificuldades pessoais e dificuldades no casamento. Amém ou não amém, igreja? Amém. Não é. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Então, quero dar aí 30 segundos para vocês falarem. Sacanagem. Mas vamos lá, Reuel. Pontos, assim, tipo... não é nem legal falar de pontos... não é nem legal falar de pontos negativos e pontos positivos, porque eu acho que a vida não é quantificada dessa forma, né? Pontos negativos da vida, pontos positivos. Não, a vida é uma mistura gostosa, entendeu? A vida é essa mistura que mistura um pouquinho mel com amargo. A vida tem esses gostos agridoces. Faz parte, faz parte. E eu julgo aqui que nós temos uma vida razoavelmente boa. Nós estamos aqui gravando um podcast, olhando para o passado, vendo as nossas experiências. Mas e aí? O que mudou positivamente, então, na vida de vocês? Lembrando que não acho adequado esse negócio de pontos positivos e negativos, mas para fins didáticos, para que vocês entendam bem, assim, a coisa boa de ter filhos. E aí, Renê? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que para mim foi, comentando do pessoal, depois passando para eles, para mim foi um processo de crescimento e transformação pessoal, que era o que eu tinha medo de perder tendo filhos. Eu falei, vou poder focar menos no meu estudo, no meu trabalho. Eu tinha chamado para plantar uma igreja, queria fazer aquela coisa acontecer, né? E eu falei, puxa, agora eu tenho filhos, mas na verdade me deu o crescimento que eu estava precisando para fazer outra coisa, né? Que foi que te desafia, te esgota, te faz refletir, mas que depois você cresce de um jeito que até depois para me tornar um pouco um pai espiritual, como no meu caso, trabalhando como pastor também, é o que eu precisava. E aí, além disso, depois pensando neles, novas vidas que você lança no mundo, é uma alegria muito grande. Agora eles estão crescendo, daqui a pouco, não sei quanto eles vão ficar mais altos que eu também, e pelo menos para mim é uma alegria, sabe, ver eles crescendo, descobrindo, fazendo coisas melhor que eu fazia na época. Teve um tempo atrás que eles tinham uns meninos jogando no parquinho, os meninos com o dobro da idade deles, jogando futebol. Eles chegaram, eu sou o Pietro, o Mateu, podemos jogar também? Eu falei, nossa, eu nunca teria tido coragem de pedir para crianças o dobro da minha idade para jogar futebol com eles, e jogaram, fizeram gol, e foi muito legal. E vendo eles te superar, assim, indo além do que a gente, pelo menos eu fui naquela época, é uma satisfação muito grande. Ah, legal. Meninos, vocês... Caras, essa questão que o Renê falou, né? Eu sei que não pode pedir demais de uma criança partindo do ponto de vista de um adulto olhando. Também a gente não pode, às vezes, cair nesse... Não sei se é necessariamente um erro, mas é legal demais ver os filhos... eu vou usar a palavra superar aqui, não sei se é a melhor palavra, tá? Mas superar a gente. Sendo pessoas melhores do que a gente é. Boa. Eu vou falar de volta. Crianças são pessoas melhores do que adultos de maneira geral, né? Em muitas formas. Então, talvez seja injusta a comparação, mas a gente se vê muitos dos nossos filhos, até por conta de toda a carga genética, eles herdam muitas coisas de nós, né? Ou mais do pai, ou mais da mãe, né? E é legal a gente perceber que às vezes a gente está fazendo um trabalho razoável. Fruto de um bom trabalho como pai e mãe, né? Exato. É porque a gente se pega... É que a gente tem o pai ideal que a gente imagina,
quando a gente tem filho, é eu quero ser esse pai. E tem a realidade. E a realidade, com quase 100% das vezes, ela não corresponde ao ideal, né? E então a gente tem que ir ali trilhando um caminho para tentando ir colocando essa realidade o próximo possível daquilo que a gente julga ser o ideal, né? E aquilo que a gente julga ser ideal, e aí falando como cristão, é balizado pelas escrituras. A gente tem falado muito ultimamente sobre estereótipo de macho, de homem, né? E tentando balizar mais naquilo que é bíblico do que aquilo que é cultural. Não que nem sempre o cultural está errado, mas algumas vezes está. Então, é legal quando a gente se vê sendo pais bíblicos. Né? E graças a Deus por isso, né? Porque a gente tem um bom referencial que é a palavra de Deus nos colocando no caminho certo, né? Então, e lembrando que a palavra de Deus também fala muito sobre o quão é uma bênção ter filhos, né? Aquela alusão de que filhos são flechas, né? E que nós atiramos as flechas ao longe, né? E que essas flechas possam acertar os seus alvos, cara. A gente fica esperando muito que isso aconteça, né? Então, o meu desejo para que os meus filhos e os filhos de vocês também é que as nossas flechas acertem os alvos. Uhum. Né? Principalmente que esse alvo seja Deus, né, cara? A gente quer que os nossos filhos, eles sejam bons em muitas coisas na vida deles, assim, mas que principalmente eles estejam com Deus, né? Então, acho que a grande alegria de ter um filho, das muitas alegrias que a gente possa ter tendo filhos, é que enquanto cristãos eles possam servir ao Senhor, assim. Eu sei que isso pode parecer chavão e clichê de pai cristão e de mãe cristã, mas no fim das contas o único sucesso que importa é esse, né? E eles podem falhar. Engraçado, né? Que enquanto pai a gente tem um medo desgraçado de ver os nossos filhos falhando. A gente não quer ver eles sofrendo, né? Eles podem falhar, assim. E só que quando eles falharem, eles vão correr para quem? É claro, eles podem vir pra gente, mas em última instância a gente quer que eles corram para Deus. Muito bom. Isso aí. E aí, Alex? Então, eu tava às vezes pensando um pouco, porque momentos em que a gente tem alegrias, justamente como o Mark falou, eu fico pensando quando seu filho espontaneamente ora, quando você abre a porta do seu quarto e vê a sua filha. O que você está fazendo, Ana? Não, estou terminando de ler Samuel. Tipo, são essas pequenas coisas que às vezes você para e pensa e olha, puxa, que legal, que animador você vê eles crescendo e ver eles se desenvolvendo, ou quando eles aprenderam algo novo, vem mostrar, ou tem esses pequenos grandes saltos de desenvolvimento. Sim. Que deixa a gente bem feliz. Mas às vezes eu fico pensando se a gente marca, vamos dizer, como se fosse pontinhos numa tabela das coisas que a gente está fazendo certo ou está fazendo errado. E aí quando as coisas dão errado, a gente marca um menos, e quando dá certo, a gente marca um mais, e a gente fica meio que brincando de matemática para ver se dá certo, né? E aí eu me lembro que a gente que escolheu ter filhos. Tá? A gente que escolheu. Mesmo que às vezes você vai dizer assim, mas esse filho veio de susto. Não, mais ou menos. Você também fez uma escolha de susto. Você tá ligado que, né, o espermatozoide ele faz um caminho natural aí, isso, então não é bem susto, né? Não é bem susto assim. Né? Você não planejou, mas não foi um susto. Teve uma ação humana aí, então a gente tem que ser consciente dela e enxergar a beleza nos pequenos momentos do dia, mesmo que às vezes tem derrotas, às vezes tem um filho que não vai bem em matemática e vai bem em outra coisa, e isso não limita e não descreve quem é essa pessoinha que está ali.
Às vezes a gente quer colocar, não, o que ele vai ser, não, porque vai ser o Isaac tem negócio. Outro dia uns anos atrás, na verdade, ele veio e falou assim, pai, eu tava pensando que vou desistir daquele plano de ser astronauta. Daí, por quê? Ele só quer ser astronauta. Por quê? Daí ele disse, porque precisa saber inglês. Eu falei, mas ele tava no prézinho, né? Nem a primeira série ele tava. Mas você tem inglês na escola. Pai, mas só com aquelas comida e cor e número, não dá para ir pro espaço, né? Não rola. Tá certo, inteligente. Aí você vê assim, poxa, que legal, né? Perceber as limitações e ao mesmo tempo perceber as grandezas deles, né? Então são as coisas do dia a dia, assim, que me alegram e que a gente vai vendo o crescimento deles e ao mesmo tempo vai vendo as nossas limitações, onde a gente precisa melhorar como pais, onde a gente precisa dar mais de nós. E curtindo esses pequenos momentos, né? Agora, tava aqui, eu confesso, estava numa aflição aqui antes de começar o podcast. Por quê? Porque daqui 1 mês eu defendo meu doutorado, então, na Alemanha. E aí, eu tenho que viajar. E aí, eu só podia comprar passagem quando saísse a data. E a igreja alemã lá ia pagar, e eles disseram, a gente paga, mas a gente compra quando sair a data. E aí, foi semana passada, eles mandaram a carta, você pode viajar entre tal e tal data. Ok, mandei as coisas, e no começo do ano, o Isaac e a Ana que foi com 8 meses com a gente para a Alemanha, o Isaac que nasceu na Alemanha, viveram todo esse momento, viveram a mudança de volta para o Brasil, todos os perrengues e todas as alegrias. Eles me pediram no começo do ano, eu não quero nenhum presente esse ano, eu só quero ir junto. Caraca. Poxa. Aí a Lu falou assim, nossa, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. E Deus foi abrindo portas e um trampo aqui que não estava previsto, uma coisa ali que não estava previsto, foi acontecendo e as coisas foram se resolvendo. Aí ontem veio da agência alemã a previsão, uma passagem e o valor dela. Eu falei, caraca, mas isso aqui vai consumir só a passagem, quase 75% do orçamento. Como é que eu vou passar o tempo lá com eles? E aí eu falei para a Lu hoje cedo, eu vou dar espaço de fé e alguma coisa a gente vai fazer, vai ser legal, mesmo que não der para fazer todos os sonhos, desejos, mas vai ser legal passar esse tempo com eles lá. Eu vou fazer, eu vou dar ok. Eu dei ok. Enquanto vocês estavam falando que os 5 primeiros minutos, o cara da agência na Alemanha estava tentando me ligar desesperadamente aqui. E eu desligando o celular, e aí ele me chamou no WhatsApp. Ele disse, você pode voar um dia depois? Eu disse, tranquilo. Eu pensei que era só não tem mais aquele, tem outro voo. Beleza, pode ser. Daí, mais uma mensagem do WhatsApp. Encontrei um voo 200 euros mais barato. Nossa. Ou seja, que em reais é 5 mil reais a menos. Eu pensei assim, caraca, isso salva... não é economia, são oportunidades que talvez de coisas que a gente vai poder fazer juntos. Que legal, que legal. Então são pequenas respostas de Deus e aí eu tô bem feliz de poder, mesmo que é só uma parte da família, são só as 2 crianças, a esposa fica com o Samuel no Brasil, mas de poder dar esse passo e celebrar com eles, eu acho que não é uma coisa... só minha. E faz mais sentido também, né, Alex, para os mais velhos, porque eles viveram mais tempo na Alemanha, né? O Samucão nasceu aqui, nasceu não? Aqui no Brasil, na volta. Então para os 2 que nasceram lá, acho que tem uma pena, voltando lá para aquela terra e tal, enfim. Exato. Mas foi meio gugu, assim, né? Brincadeira. Exato. Ai, gente, eu acho que eu vivi tudo isso que vocês estão falando aí também. É muito legal você ver um ser humano se desenvolvendo, é uma baita responsabilidade, mas de repente, assim, pra mim, uma coisa que eu acho muito legal de ter filhos, quando eles te corrigem naquilo que tu ensinou pra eles. Entendeu? Cara, isso é fantástico. É fantástico. De repente, aquele dia que você não quer orar, aí a Milena, filha, pai, vamos orar. Vamos orar. Papai, me conta uma história. Cara, nem sempre eu tô com vontade de contar a história bíblica pra ela, velho. Às vezes eu só quero botar ela na cama, filha, dorme, eu quero continuar mexendo no celular, eu quero ler o meu livro e tal.
E aí, mano, e às vezes eu falava, filho, hoje o papai não quer contar a história. E até porque tava muito tarde já também e tal. Mas aí, cara, aí um dia me veio aquele sentimento, assim, sabe? É Deus falando mesmo no meu coração. Cara, Deus não fala cara, né? Deus falou assim, ó, filho, brincadeira. Veio muito claro, assim, no meu coração. Olha, vai chegar um tempo em que ela não vai mais pedir pra tu contar a história bíblica pra ela. É. Né? Eu falei, mano, vai chegar um tempo em que ela não vai me pedir mais, então eu vou aproveitar, sabe? E aí, mesmo sem vontade, eu faço aquele esforço, assim, e é legal, e ela vê, ela interage com a história, e aí depois ela te corrige numa coisa, não é igual assim, a gente evita falar palavras feias dentro de casa, mas às vezes solta, assim, né, no momento, assim, a gente solta alguma palavra feia, gente, não palavrão feio, tá, mas uma palavra que não é tão adequada e tal, e aí, ela corrige, não é legal e tal, isso aí, pô, olha, papai, não sei o quê. E a coisa mais linda que aconteceu, né, pra contar uma coisa recente, foi o Kalel, nosso filho, né, tem 4 anos, ele é autista, então ele tá com desenvolvimento atrasado em várias coisas, assim. Mas ele tá se desenvolvendo, graças a Deus. E sempre que ele e a Mana brigam, a mãe fala pra Mana, pede desculpa pro Mano. Né? E aí ela também fala, mano, pede desculpa pra Mana. E ele, né, do jeito dele, ele pede desculpa quando ele bate nela e tal. Afinal, irmãos nasceram pra se baterem. Eu acho que isso é padrão nacional de fábrica. Irmãos se batem, né? Então, assim, e aí, cara, o que aconteceu? Esses dias, eu me exaltei com a Milena, sabe? Me exaltei com a Milena e a Milena chorou, né? Chorou e foi pro quarto chorando. E, pô, não foi legal da minha parte e tal. Cara, mas assim, é uma pena que pra acontecer essa coisa bonita, aconteceu primeiro uma coisa feia, né? Mas o Kalel, né? E assim, como ele é autista, a comunicação dele é bem limitada. E ele tá assim, e o Kalel veio do jeito dele, falou assim, papai, desculpa pra Mana. Cara, isso pra nós, assim, foi assim, gente, vocês não têm noção. Foi muito, uau, tipo, caraca, que coisa linda, sabe? Que coisa linda. E aí eu peguei, e ele, mãozinha, ele fala mãozinha, né? Mãozinha. Aí ele pegou na minha mão e me levou até o quarto da Mana pra eu pedir desculpa pra Mana. Entende? Poxa. Cara, isso foi lindo, foi lindo, foi lindo. E depois a gente riu e tal, e foi muito legal depois conversando com a minha esposa sobre isso, assim. Cara, sensacional. Então, é isso, é o aprendizado, é a alegria, você vê o ser humano se desenvolvendo. É como o Mac disse lá no começo, né? A gente quer que eles façam boas escolhas, escolham o Senhor e tal. E é muito legal. É muito legal ter os momentos em família, sabe? É igual eu falei no começo, né? Pô, eu sinto falta, queria ir no cinema e tal. Mas quando eu tô lá também com eles, ao redor da mesa, a gente ora, agradece pela comida, né? A gente faz muito uma oração, assim, que a gente tem tudo o que precisa e mais do que merece. E vai implantando essa cultura de bondade dentro de casa, sabe? Para que os nossos filhos sejam pessoas boas, assim, na medida do possível da humanidade. Então, cara, isso é muito legal, assim, é muito legal esse construir um mundo, sabe? De alguma forma, a nossa contribuição para um mundo melhor é fazer seres humanos melhores, né? E principalmente tementes a Deus. Eu acho que isso é muito legal. Muito legal. Vamos lá, Renê, sua palavra final, meu amigo. Sua palavra final sobre ser pai, sobre o livro aí que você está lançando agora pela Mundo, já lançou, né, pela Mundo Cristão, já está disponível para venda. Não é fácil ser pai. Como domar os leõezinhos, não chatear sua esposa e recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Fala um pouquinho para nós aí dessa obra que já pode ser adquirida. Boa pergunta, Bibo. Eu acho que agora, construindo um pouco, se puder construir no cima do que você estava falando. Claro, constrói, fica à vontade. Eu estava pensando nesse momento na mesa, né, de presença, de toque, né, e é como a gente passar um tipo de bênção para os filhos e para a família, uma bênção paterna e masculina também, tem a da mãe e a do pai, né, e me vem em mente aquele momento final de Gênesis, que toda aquela família bagunçada de Abraão, Isaac, Jacó, traição de José e tudo mais, tem o perdão de José, se reconciliam lá no Egito, e o Jacó, apesar de todos os erros da vida dele, consegue abençoar, terminando abençoando, né, os filhos e os filhos de José também, e o papel que a gente tem como pais em transmitir essa bênção com a nossa voz, com o nosso toque, com a presença, com o sorriso, com palavras, às vezes só tá ali, né, e como é uma coisa fundamental, e como quem não teve isso,
ou teve isso em parte, ou as palavras do pai eram mais principalmente críticas, como isso marca a gente, é uma marca pro resto da vida, né? E o potencial que a gente tem pro bem de transmitir algo bom para os nossos filhos e que vai ficar, e fica também a imagem deles que eles vão ter de Deus, por causa do relacionamento com o pai também, é uma coisa muito forte, muito, muito potencial, e que a gente com boa intencionalidade pode fazer para o bem e pode fazer um impacto muito grande, não só neles, mas nos filhos deles também, nas pessoas que eles vão alcançar e servir durante a vida deles. É um privilégio e é isso que a gente pode fazer. Muito legal mesmo. Parabéns, Renê, pelo livro aí que você tá lançando, que venham mais reflexões. Aí pede pra esposa agora escrever o Não é Fácil Ser Mãe. Já vai na onda aí. Porque, e aí eu quero deixar, Chico, pra quem não entendeu, porque vai ter comentários do tipo, tá? Eu já prevejo comentários do tipo, não é fácil ser mãe, né? Gente, ninguém tá negando, tá? Mas há dificuldades em ser pai também, vocês puderam ouvir aqui nesse episódio. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, Renê. Deus abençoe seu ministério, que você envelheça com saúde, tá? Porque, obrigado, mano, o cara não parece ter 40 anos. No rosto, Obrigado, exato, você tem que envelhecer no rosto. Fez uma alegria. Passa um pouco desse colágeno pra nós aí. Mark, seja muito bem-vindo mais uma vez ao BTcast, depois de anos aí de geladeira, né? Pagou o dízimo, pode gravar de novo aí. Valeu, gente, foi um prazer gravar com vocês. Valeu, Alex, valeu, Renê. Renê, é muito legal o teu livro, cara. E como fica aí também que nem o Bibo falou, né? Espero que você tenha mais sanidade para escrever outras coisas aí, que é muito legal que você escreveu sobre filhos, cara. Quem sabe outros temas, né? Mas fica aí o desejo. Tá bom? Um abraço para todos aí. Obrigado. Antes do Alex falar, deixa eu contar um bastidor dessa capa, que quem tá vendo a live no YouTube, tá vendo a capa do livro na live. Essa capa foi desenhada pelo Guilherme Met, ok? E detalhe, ele desenhou essa capa sendo papai fresco, ou seja, tava com a filha no colo enquanto desenhava essa capa. Olha aí. Legal. Olha aí, legal. olha o bastidor aí, os bastidores. Enquanto desenhava esses detalhes aí. Tem esses detalhes, ou seja, eles usam lá, a HB e o Matt estão usando bastante aquele sling, acho que é isso o nome? Sling, que usa tipo um canguruzinho assim. Isso. E ele com esqueci o nome da filha deles, eu sou péssimo, Maria, acho que é Maria alguma coisa? Esqueci, foi mal, gente, eu sou péssimo com nomes, me perdoe, HB e Matt. Agora, Maria Elis, eu acho que é Maria Elis, se não for, me perdoem, tá? Mas eu sou bem ruim com nomes, por isso que eu não sou pastor, tá, gente? Eu sou ruim com nomes, muito ruim com nomes. E aí... e ele desenhou, né, com ela ali no sling e tal, então uma curiosidade aí. Alex, obrigado por ter participado mais uma vez aí do BTcast. Que isso, uma grande alegria e recomendo muitíssimo o livro, que não terminei de lê-lo ainda, né, dei uma boa pegada para adiantar para hoje, mas gostei muito, muito mesmo, um livro muito fácil, muito tranquilo de ler, mas desafiador, então deixo a minha recomendação aqui para quem é pai e para quem não é pai e quer ser, aprenda, leia. Legal. É bom deixar isso claro, né, gente? Porque a gente ficou a maior parte do podcast falando das nossas dificuldades. O livro não é só isso, tá? Tem as dificuldades, mas também aponta caminhos, aponta direções. Isso é muito legal. Então é isso, Renê, Mac, Alex, o livro está disponível, o link, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, aqui na descrição deste podcast, desse vídeo, tem o link da Amazon do Bibotalk para você adquirir, tem também nas lojas aí, você que é de São Paulo, vai lá na El Shaddai, comprar na El Shaddai, tá bom? Que é parceira nossa aí também, vende os livros da Mundo Cristão. Voltamos a semana que vem com mais BTcast, com mais BT Papo, e mês que vem voltamos com mais um BTcast MC. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente!